Alô pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Na continuação da trigonometria, hoje o teorema da área do triângulo. Diz assim, dados os lados A e B de um triângulo e o ângulo alfa entre eles, a área do triângulo é dada por a área é igual a meio vezes o lado A, vezes o lado B, vezes o seno do ângulo alfa. Então, se forem dados as medidas de dois lados do triângulo e a medida do ângulo formado entre esses dois lados, a área é meio metade do produto dos lados pelo seno do ângulo. Certo? Veja bem um exemplo. Determinar a área do triângulo ABC. Veja aí o triângulo. É um triângulo retângulo. Nós queremos determinar a área desse triângulo. Veja bem, nós temos aqui um ângulo de 30 graus, um lado é 10, o outro lado, que é a hipotenusa, não é conhecida. Se fosse conhecida, diretamente nós íamos substituir na fórmula. Seria o valor, esse valor da hipotenusa vezes 10, vezes o seno de 30, vezes meio, certo? Que é a fórmula. Meio A vezes B vezes seno alfa. Bom, mas aqui, e não temos também o lado oposto. Mas vamos lembrar o seguinte, num triângulo retângulo, o ângulo oposto ao ângulo de 30, se o triângulo retângulo tiver um ângulo de 30, o lado oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Se você não se lembrar disso, o que você vai escrever? Você vai escrever assim, seno de 30, quanto que é o seno de 30? Não é meio? É igual ao cateto oposto B dividido pela hipotenusa, correto? Seno de 30 é meio, é igual ao cateto oposto B dividido pela hipotenusa. Daqui nós vamos determinar o que? Uma relação entre A e B. Observa que B vai ser o que? A metade de A. B é igual a A dividido por 2. Vê se não é. 1 vezes A sobre 2. A sobre 2. Metade de A. Nós já sabemos que o ângulo é 30 graus. O B é metade de A porque o seno de 30 é meio. Certo? Muito bem, agora veja lá, com essa relação, nós vamos encontrar o valor de A pelo Teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, A2 é igual a B2 mais C2, não é? Mas o que é B? Não é A sobre 2? Então já vou escrever A sobre 2 ao quadrado mais C2. 10 ao quadrado, correto? Observe que nessa equação vai ter como achar o valor de A, porque só tem uma variável que é A, né? Então vai ficar assim, 2 ao quadrado, A2 e 2 ao quadrado não é 4? Então vamos tirar o MMC. 4 vezes A2 vai ficar 4A2 igual. Entendeu o que eu fiz? 2 ao quadrado não é 4, o denominador é 4. 4 vezes A2, 4A2, é MMC, né? Igual a 2 A ao quadrado, já eliminei o 4 embaixo, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 100, 10 ao quadrado não é 100, 4 vezes 100, 400, certinho até aí? 4 ao quadrado menos A ao quadrado vai ficar o quê? 3A ao quadrado, igual a quanto? Igual a 400. Então daqui nós vamos determinar o que? Que o A, já estou tirando a raiz, o A não está ao quadrado, vai entrar a raiz. Raiz de quanto? De 400 sobre 3, não é? Porque o 3 que está multiplicando veio dividindo. E como era A ao quadrado, eu tirei o expoente 2, raiz quadrada, certo? A raiz quadrada de 400, você pode escrever assim,
raiz quadrada de 400 é 20, correto? Sobre raiz de 3. Esse é o valor de A, certo? Esse é o valor de A. Se você quiser racionalizar essa fração agora, pode. Racionalizando, o que você tem que fazer? Multiplica a raiz de 3 em cima e por ela mesma. Então, raiz de 3 vezes 20 vai ficar 20 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3? Não é 3? Então, está aqui o que? O valor de A. Achamos o valor de A. Então, agora já podemos calcular o que? A área. Por quê? Porque a área é igual metade vezes, meio vezes um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo. Um lado 10 vezes o A que nós acabamos de achar, 20 raiz de 3 sobre 3 vezes o que? O seno de 30 graus. Quanto que é o seno de 30? É meio. Correto? Acompanhando direitinho até aí? Então veja bem agora, como é que nós podemos fazer essa simplificação? Por exemplo, esse 10 eu posso dividir com esse 2, vai dar 5, porque aqui é multiplicação, né? O 20 eu posso dividir com esse 2, vai dar 10. Então vamos lá. 1 vezes 5 vezes 10 raiz de 3, 5 vezes 10, 50 raiz de 3. 50 raiz de 3 sobre, sobrou 3 apenas, ó. Os dois cortaram, sobre 3. Então está aí, pessoal, a área daquele triângulo retângulo. Não é interessante? Usando o que? A chamada lei dos senos. A lei dos senos é uma... Que lei dos senos? Eu estou variando. Acabei de mostrar no início da aula. Teorema da área do triângulo. Teorema da área. Desculpe, de vez em quando isso acontece comigo, viu? Mas não é contagioso, não. Teorema da área. Quer dizer que, repetindo, se eu tenho um triângulo, tenho a medida do ângulo e a medida dos dois lados que formam o ângulo, eu vou direto na fórmula. Como é que é a fórmula? Olha ela aí. Meio vezes A vezes B vezes seno de alfa. A e B são os dois lados que formam o ângulo. E o alfa é o próprio, né? Entre os dois lados, tá certo? Viu bem então o que nós fizemos? Veja lá. É bom revisar. Triângulo retângulo. O lado oposto, o cateto oposto ao ângulo de 30 num triângulo retângulo mede a metade da hipotenusa. B é igual a A sobre 2. Já estava lá, nós achamos isso, né? É o seno meio. Aplicando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Mas quem é B? É A sobre 2 ao quadrado. Mais C, quem é C? É o 10 ao quadrado. Então ficou MMC, ó, 2 ao quadrado é 4, vai ficar um 4 no denominador. Então 4 vezes A2, 4A2. E 4 vezes 100, 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 100, 400. E o A ao quadrado, já tirei o 4 debaixo dele, já eliminei o denominador. 4A2 menos A2, 4A2 menos A2, 3A2, igual a 400. Aí fizemos assim, tirei o expoente 2, quer dizer, raiz quadrada agora. Raiz quadrada de 400 sobre 3. Raiz quadrada de 400 é 20, raiz de 3 permanece. Fazendo a racionalização, que não é obrigatório, 20, multiplica o 20 pela raiz de 3, está aqui. E multiplica a raiz de 3 por ela mesma. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9, que dá quanto? 3. Esse é o valor de A. Então agora aplicando na fórmula vai ficar meio vezes o valor de um lado, 10. O valor do outro lado, que é o A, 20 raiz de 3, vezes o seno do ângulo de 30 graus, que é meio. Certo? Aqui é o meio da fórmula, aqui é o meio do seno de 30. Correto?
Dividir 10 por 2 deu 5. Dividir 20 por 2 deu 10. 5 vezes 10, 50, raiz de 3 sobre 3. É a área do triângulo. Certo? Não é bom? Viu quanta coisinha nós tivemos que fazer nesse problema? Tá bom? Pessoal, na próxima aula eu vou trazer a chamada lei dos senos. Por isso que eu falei nela agora mesmo, que já estou preparando. A lei dos senos, ou teorema dos senos. Correto? Muito interessante, muito útil. Vamos resolver problema utilizando a lei dos senos. Depois lei dos cossenos, etc. Vamos continuando aí com a trigonometria. Pessoal, então, no momento é só. Até a próxima aula e obrigado.